tudo bem? Canal Caju Tricolor na área, você sabe, informação em primeira mão e tudo sobre o nosso Tricolor Gaúcho, sobre o maior clube de futebol do Rio Grande do Sul, é aqui no canal do Caju Tricolor. Então, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Toda vez que tiver vídeo novo, informação nova, você será notificado para, obviamente, ficar por dentro de tudo o que acontece no Grêmio, beleza? Meu nome é Thales Andrei de Mello e hoje nós vamos falar sobre essa notícia bombástica que pode sim beneficiar o Grêmio, né? Aliás, são vários fatos dessa sexta-feira. Vamos começar pelo primeiro deles, que é uma determinação da Federação Chinesa de Futebol. O que isso quer dizer? A Federação Chinesa já está voltando lá com as suas atividades, os jogos já estão voltando, está meio que voltando à normalidade lá de forma controlada ao futebol, mas os clubes enviaram cartas aos jogadores brasileiros e outros jogadores estrangeiros também, de que eles estariam proibidos a retornar ao futebol chinês, por conta aí dos riscos de contágio da pandemia, enfim. Então eles não poderão chegar à China até o fim deste ano. Com isso, os clubes, na mesma carta, estariam autorizando esses jogadores a serem emprestados para clubes aqui do Brasil ou de outros países também. Então, jogadores brasileiros aí de muita qualidade, como o próprio Oscar, Alex Teixeira, Alan, Anderson Talisca, Roger Guedes, entre outros. Esses jogadores que estão no Brasil, eles teriam autorização para serem emprestados até o fim do ano. Inclusive, alguns clubes também determinaram que estariam dispostos, inclusive, a pagar 100% dos salários. Bom, essa notícia é como uma bomba no futebol brasileiro e, obviamente, os clubes foram atrás para tentar se reforços, né? E aqui no Grêmio, obviamente, se especulou alguns nomes, né? A torcida ficou muito empolgada com as possibilidades de alguns jogadores poderem vir ao Grêmio, né? Já que é de forma bem acessível. O primeiro deles foi o Roger Guedes, jogador que no início do ano já foi muito especulado no Grêmio, um jogador que interessa sim ao técnico Renato Portaluppi, interessa ao clube, mas nesse momento não há absolutamente nada e é bem difícil, inclusive, que o Roger Guedes acerte com algum outro time brasileiro, inclusive o Grêmio. Por quê? Porque o que está pegando na contratação do Roger Guedes, inclusive o Atlético Mineiro tentou a contratação dele e está enfrentando uma dificuldade, é que no contrato do Roger Guedes há uma cláusula que diz o seguinte: se o Roger Guedes for emprestado a qualquer outro clube, o Palmeiras terá direito a receber a quantia de 3 milhões de euros. Na cotação atual, isso dá cerca de 17 milhões, de reais. Então, obviamente, que é uma quantia muito alta, os clubes estão tentando aí conter gastos e uma contratação desse nível seria praticamente impossível, né? Outro nome aí que chegou a pipocar é o do Renato Augusto, mas esse dividiu opiniões na torcida, então a tendência é que o Grêmio nem procure o nome dele, nem procure uma situação atual. Outro jogador que empolgou bastante a torcida é o Anderson Talisca, um meia que é muito bem visto aqui no futebol brasileiro, um cara que jogou no Besiktas da Turquia, tem mercado na Europa também, e justamente por isso que os clubes brasileiros devem ter muita dificuldade, não devem conseguir a contratação dele, porque ele tem mercado na Europa, e além disso também ele não tem o desejo de retornar ao Brasil, segundo informações aí de outros meios de imprensa, inclusive lá de Minas Gerais, que o Atlético Mineiro tentou, inclusive fez uma proposta oficial ainda hoje para empréstimo desse jogador, beleza? Então essa é a primeira notícia, que os jogadores aí do futebol chinês, alguns deles que são muito bons, de muito boa qualidade, estariam podendo ser emprestados aqui para o futebol brasileiro, mas a tendência é de que o Grêmio não vá atrás de nenhum deles. A segunda informação, e essa sim que deixou os torcedores gremistas bastante empolgados, foi a rescisão de contrato do Cruzeiro com dois jogadores dos principais do elenco, Robinho e Edilson, o meia que está se recuperando, né, de uma lesão no joelho que ele sofreu, inclusive aqui na Arena, né, no final do Campeonato Brasileiro. Ele sofreu uma lesão no joelho, precisou fazer cirurgia no início desse ano e após aí renovar salário, chegar a um acordo, hoje o Cruzeiro noticiou oficialmente que está rescindindo o contrato com esses jogadores. Então já começou a ser especulado o nome dele aqui no Grêmio, nada de oficial até o momento. O outro jogador, o Edilson, super identificado, um dos melhores laterais direitos que passou pelo clube aqui na década. Esse sim causou muito alvoroço, mas até o momento nada também, isso porque o Grêmio já tem 3 jogadores para lateral direita. Vale lembrar que o Grêmio contratou Vitor Ferraz, contratou Orejuela e ainda tem o Leonardo Gomes, que está em fase final de recuperação da sua lesão no joelho. Então a chance do Edilson vir é muito remota, a não ser que algum jogador da lateral direita, como o Orejuela, por exemplo, seja improvisado na lateral esquerda, ou que o Cruzeiro, por exemplo, peça a devolução
do Orejuela, enfim, a não ser que aconteça algum imprevisto, o Edilson não deve vir, mesmo com toda a sua identificação, mesmo com o apreço do técnico Renato Portaluppi. Vale lembrar que o Grêmio tentou a contratação dele no início desse ano, mas o nome do Edilson foi vetado pelo Conselho de Administração, por alguns dirigentes do Grêmio, então ele acabou não vindo e dessa vez não deve ser muito diferente. E por fim, a notícia que surgiu no final da tarde dessa quarta-feira aí pelos principais meios de imprensa do Rio Grande do Sul é que o Grêmio estaria de olho na contratação do lateral esquerdo Jorge. E essa, de todas as informações do dia, é a informação que mais empolga o torcedor gremista e é a informação que está mais próxima de se concretizar de fato. Isso porque o Grêmio perdeu o Caio Henrique, você torcedor gremista já sabe muito bem, voltou ao Atlético de Madrid e o Grêmio estaria buscando reposições para essa posição, né? Vale lembrar que o Grêmio atualmente tem o Cortez e o Guilherme Guedes, que é uma aposta da base que deve ser integrado ao grupo profissional. Porém, o Grêmio ainda não se posicionou oficialmente, os dirigentes gremistas sequer foram perguntados sobre isso. Foi uma informação que circulou aí no final da tarde dessa sexta-feira, de que o interesse do Grêmio no Jorge seria verídico. E vale lembrar também que o Jorge, ele sequer vai ter partidas para disputar no Mônaco, que é o clube que possui os direitos federativos dele, né? O clube que possui o passe dele, justamente porque o campeonato francês, por conta da pandemia, foi declarado encerrado, o PSG foi declarado campeão, o Mônaco terminou em nono e sequer se classificou para a Europa League. Então, o Jorge foi muito pouco aproveitado lá, foi relacionado a apenas 5 partidas no ano, disputou apenas 2 e não conta com muito apreço lá. Mas o bom retrospecto que ele teve no Santos ano passado, né, fez cerca de 50 jogos na temporada, 2 gols, 3 assistências, e o credencia a ser um jogador interessante e um jogador a ser observado pelo Grêmio. Vale lembrar também, por fim, que especulações nas últimas semanas deram conta de que o Grêmio estaria negociando com o lateral esquerdo Diogo Barbosa do Palmeiras e que a negociação estaria bem alinhavada, que o Grêmio estaria apenas esperando a data do retorno dos jogos para acertar essa contratação com o Palmeiras por um empréstimo com divisão dos salários de 50% para cada parte entre Grêmio e Palmeiras, beleza? Então, o pacotão de notícias dessa sexta-feira do Grêmio está aí apresentado. Você, torcedor gremista, comente aqui embaixo quais esses jogadores você queria. Eu, particularmente, queria muito aqui jogadores como Anderson Talisca, Roger Guedes, mas enfim, é o que tudo indica, deve acabar não acontecendo, ok? Então, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe o like no vídeo, comente e até a próxima. Valeu, um abraço e tchau!